Pessoal, boa noite, Paz Senhor. Noite abençoada para vocês nessa noite de sábado. Hoje, dia 16/5. Que essa palavra seja da parte do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Peço o seu like, que curta o vídeo. Clique também no botãozinho hypar, é de graça, é só um botãozinho para poder o YouTube recomendar, o conteúdo aqui do canal para mais pessoas. Compartilhe, comente os padrões dessa plataforma aqui do YouTube. Se você quiser adquirir o meu e-book, aqui embaixo, no primeiro comentário, no comentário fixado, vai estar o link para download do meu livro, do meu e-book, do meu testemunho. Se o irmão ou a irmã desejar abençoar esse ministério, nessa caixinha branca que aparece aqui no cantinho, as informações para que você venha se tornar um semeador desse canal, um semeador desse ministério. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem nessa noite de sábado. A nossa leitura vai estar lá em 2 Crônicas, no capítulo 14. Eu vou fazer a leitura do versículo 11, diz assim: Então Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa nos socorrer numa batalha contra esse poderoso exército, e nós somos fracos. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. 2 Crônicas 15:2 diz assim: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Meus irmãos, esse texto ele fala da história de um rei, o rei de Judá chamado Asa. E a Bíblia fala que um grande exército veio contra Judá, um exército de 1 milhão de homens, o exército de Zerá, o etíope. Humanamente, Asa estava acabado. Não tinha muito o que fazer, não tinha para onde correr, literalmente. É uma daquelas lutas que a gente enfrenta que é além das nossas condições, das nossas possibilidades. Mas eu acho que o mais interessante aqui não é a relação ao exército, porque o exército de Asa era bem menor do que o exército de Zerá, o etíope. Mas a forma que Asa ora. Ele diz: Senhor, nada para te ajudar, nos faz forte, ajuda-nos. E Asa, ele entende que ele precisava de um ajudador. Ele precisava de alguém que auxiliasse ele, que desse a ele o socorro no meio do campo de batalha. Agora, o interessante é que o nome Asa significa cura, significa médico em hebraico. E essa é a ideia, uma ideia de cura, de restauração. Agora, olha que irônico, O nome que ele carregava era cura, mas o momento que ele estava vivendo era um momento em que ele não conseguia nem salvar a si mesmo. Ou seja, Deus permite muitas vezes alguém que carrega a cura através de um louvor, através de uma palavra, através de uma oração, através de um ato, que passe, que enfrente momentos que são impossíveis de se curar sozinho. Impossíveis. E Asa viveu isso, por isso que ele fala: Senhor, ajuda-nos. Eu acho que esses processos que Deus nos leva a viver quebra a nossa autossuficiência, E tem gente que ajuda todo mundo, aconselha todo mundo, levanta todo mundo, mas muitas vezes está enfrentando guerras silenciosas, está quebrado por dentro, está precisando de ajuda. E Asa, ele entende isso, ele ora ao Senhor, porque ele precisava, ele dependia de Deus, ele precisava de socorro nesse momento. Eu sei que você também precisa, meu irmão, minha irmã. E Asa, ele não pede uma espada, um Deus que entrasse com força no campo de batalha, ele não enfatiza exército, poder militar, não. Ele enfatiza socorro. Senhor, socorre-nos. Nada para te ajudar. Porque existem batalhas, meus irmãos, que realmente é socorro, sustento emocional. Porque são guerras que drenam a nossa mente, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vontade até mesmo de continuar. E eu acho que Asa entendeu que o maior milagre não seria destruir o seu inimigo. Eu acho que o maior milagre era ele permanecer de pé, ele não desmoronar antes da bênção chegar, antes da vitória chegar, sabe? E muita gente está assim, quase desmoronando. Eu sei que você não está pedindo luxo, que você não está pedindo fama, que você não está pedindo ostentação, não. Você está pedindo algo que é legítimo. Só está querendo força para não quebrar.
Ela está pedindo ao Senhor que Ele te socorre, que Ele te socorra. E Asa diz: Senhor, Tu és o Deus que ajuda, tanto o pequeno quanto o grande. Nada para te ajudar, quer seja pequeno, quer seja grande. Ele reconhece: olha, nós somos fracos. Nós não temos um exército à altura. Nós não temos condições, nós não temos meios. E eu vejo que a palavra de Deus, ela valoriza demais os personagens bíblicos, as pessoas na Bíblia, que reconheceram as suas fraquezas. Lembra de Gideão? Ele diz o que para o anjo do Senhor? Debaixo do carvalho, ele fala: a minha casa é a menor. Moisés fala o que para o Senhor lá no meio do deserto, na sarça? Ele diz: Senhor, eu não sei falar. Jeremias fala o que? Eu sou uma criança. Paulo diz: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Deus não procura gente autossuficiente. Ele procura gente dependente. Dependente. Então, se teu coração hoje ele depende da misericórdia, do socorro de Deus, você é a pessoa certa. E aí o texto vai dizer, né? O Senhor está convosco enquanto estáis com Ele. Parece simples, né? Mas eu vejo uma revelação bem profunda aqui, porque Deus ele não invade intimidade. Se achegamos a Ele, Ele também se achegará a vós. Deus ele vai respeitar o seu limite. Porque às vezes a gente coloca limite para Deus, né? Ah, Deus, olha, hoje não, eu não vou orar, hoje eu não quero ir para a igreja, eu não quero buscar, eu não quero que o Senhor fale comigo, eu não quero nada, eu quero ficar quieto. Não tem isso? Então, quando você não se achega, Deus respeita. Mas quando você se achega, enquanto a Ele buscamos, quando a Ele buscamos, Ele se achega a nós. O Senhor está convosco enquanto estás com Ele. Ele é um Deus que Ele respeita a nossa distância, mas quando nós permitimos a presença dEle, ela invade, sabe? Porque Ele sempre permanece acessível. Ele não força nada, Deus não vai forçar nada. Não vai forçar a nossa aproximação, não vai forçar você a orar, a buscar, não. Não mesmo. E muitas vezes não é o Senhor quem sai, né? Eu falei sobre isso hoje, não me engano ontem. Muitas vezes somos nós, né, que vamos se afastando lentamente. E não é de uma vez só, é aos poucos, literalmente, né? A gente, menos oração, menos presença, menos entrega, menos sensibilidade, menos comunhão. E aí o coração ele começa a endurecer sem perceber. Asa, ele confiou no Senhor e viveu uma grande vitória. E ali na frente, alguns capítulos, ele faz algumas alianças políticas, ele confia em si. E ele vence quando era fraco, mas ele perde quando ele se acha forte, sabe? E eu acho que isso é assustadoramente atual para nós. Porque tem pessoas, e nós vivemos isso, tá? Me incluo, obviamente. A gente passa pela prova, a gente jejua, a gente chora, a gente busca, a gente tem a presença. Mas quando as coisas melhoram, nosso coração esfria, não é verdade? A dependência some. O problema nunca é o tamanho da batalha. O problema é quando a pessoa para de sentir a presença de Deus como uma necessidade. Esse é o problema. Mas eu gosto da oração de Asa. Eu vou terminar aqui dizendo: Senhor, porque em Ti confiamos. E no hebraico não é a ideia só de confiar. Carrega um sentido de apoio, sabe? De apoiar todo o peso, de colocar o peso sobre algo. Algo muito pesado você coloca sobre alguém, sobre algo. Senhor, estou colocando peso em cima do Senhor. Em Ti confiamos. Sabe? É como se Asa estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, eu coloquei todo o peso dessa guerra sobre Ti. Sobre Ti, não é mais minha, não é mais meu esse peso. Essa guerra não é minha mais. Sabe? Eu vejo que tem muita gente que entrega a oração, mas continua carregando peso. Não, Deus não quer isso de você. Você ora, mas o peso continua. Você sai do ambiente da oração com o peso. Não. Coloca no altar. Não ora e continua vivendo a ansiedade, não. Não. Esse texto de Asa mostra que a verdadeira fé, ela transfere o peso da luta. Põe no altar. Põe nas mãos do Senhor. Você está vivendo uma guerra, meu irmão. Mas a oração de Asa diz: nada para te ajudar. Ou seja, para Deus nada é ajudar. Nada. Ajudar. Não é só resolver, é ajudar.
Porque muitas vezes Deus remove a guerra imediatamente. Outras Ele entra nela com você. E quando o Senhor entra, aquele que é fraco fica de pé. Deus não procura pessoas impressionantes, poderosas, fortes, não. Ele procura pessoas simples, ainda que fracas, que reconhecem a fraqueza, que se achegam com sinceridade. Então para de tentar sustentar sozinho aquilo que você tem que colocar nas mãos certas, que é a mão do Senhor. Porque nada, absolutamente nada, é difícil para Deus ajudar. Nada para te ajudar. Do Senhor, eu creio, virá o teu socorro. Tá bom, meu irmão, minha irmã, tome posse dessa palavra nessa noite de sábado, que a sua oração seja colocada no altar, mas também o peso da sua luta. Como finalizando aqui dizendo, muitas vezes nós colocamos a nossa oração no altar, mas terminamos de orar e ainda continuamos carregando o peso da luta. Não, não faça isso. Coloca sobre o altar. Deus abençoe vocês. Quem quiser participar do clube de membros, fica a minha gratidão aos membros do canal, foram os nomes que apareceram. É só clicar no botão de participar, tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite de sábado. Paz, Senhor. Tchau, tchau.